Você já se perguntou por que é tão difícil obedecer a Deus quando tudo está desmoronando? Por que ele pediria algo que parece ilógico, improvável, até doloroso? E mais, será que vale a pena continuar firme quando tudo dentro de você grita para desistir? Hoje, mais do que nunca, vivemos tempos de incerteza. Guerras lá fora, ansiedade aqui dentro, portas que se fecham, relacionamentos que se rompem, diagnósticos que assustam. É nesse cenário que surge a pergunta: será que ainda devo obedecer, mesmo sem entender? A resposta está na própria palavra. Ao longo da história, homens e mulheres enfrentaram crises, dores e dúvidas profundas. Mas os que obedeceram, viveram o extraordinário. Neste vídeo, vamos mergulhar na força transformadora da obediência, especialmente em tempos difíceis. Você vai entender de forma prática e espiritual por que obedecer é um dos atos mais poderosos de fé que alguém pode viver. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Vamos juntos. Imagine ser chamado por Deus para entregar o seu maior sonho. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Depois de anos esperando por um filho, Deus finalmente lhe dá Isaque e então pede que ele o sacrifique. Humanamente, isso é loucura. Espiritualmente, isso é fé. Abraão não entendeu, mas obedeceu. E foi ali, no alto do monte, que Deus revelou algo tremendo. A provisão só aparece para quem sobe o monte da obediência, mesmo sem saber o que vai acontecer lá em cima. Nos tempos difíceis, a lógica grita, a mente tenta controlar, o medo sussurra, não vai dar certo. Mas a fé manda calar todas essas vozes, porque a obediência verdadeira não espera entender para agir, ela confia antes de ver. Talvez hoje Deus esteja pedindo para você perdoar quem te feriu. Talvez Ele esteja mandando você permanecer firme, mesmo sem sinais de mudança. Ou talvez Ele só quer que você confie mais do que questione. Obedecer quando tudo vai bem é fácil, mas obedecer quando tudo está confuso, isso é adoração verdadeira. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que desafiaram a lógica. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. José acreditou nos sonhos, mesmo sendo traído e preso injustamente. Moisés voltou ao Egito, sem saber como libertaria o povo. E o que todos eles têm em comum? Obedeceram antes de entender, e por isso viveram milagres que mudaram gerações. Então, aqui vai um conselho prático. Pare de tentar entender tudo. Comece a obedecer o que você já sabe que Deus está te pedindo. A revelação vem depois da obediência. A resposta aparece no caminho, não antes da jornada começar. Em tempos de escassez, Deus mandou Elias se esconder junto a um riacho, longe das multidões, longe das aparências, longe do barulho. Ele obedeceu. E foi exatamente ali, no lugar que ninguém escolheria, que os corvos o alimentaram dia após dia. Isso nos ensina algo poderoso. A provisão de Deus não está onde você quer estar. Ela está onde Deus mandou você estar. A obediência nos leva a lugares improváveis, mas é nesses lugares que o sobrenatural se manifesta. Enquanto todos passavam fome, Elias era sustentado por corvos. Enquanto o mundo parecia sem direção, ele vivia guiado pela instrução. Hoje, você pode estar enfrentando uma seca emocional, espiritual ou financeira. Talvez sinta que tudo está travado. Mas antes de perguntar, por que Deus não está agindo? Ele pergunte, será que estou no lugar onde Ele me mandou estar? Porque Deus honra onde Ele direciona. Não se trata de conforto, mas de alinhamento. Às vezes a obediência vai te afastar das pessoas, vai te isolar, vai te colocar em silêncio, mas é nesse lugar que Ele cuida de você.
É nesse lugar que a fé se fortalece. E é nesse lugar que você experimenta a proteção que não faz sentido para o mundo. Lembra de Daniel? Ele obedeceu e foi parar na cova dos leões, mas os leões não puderam tocar nele. Por quê? Porque a obediência protege até no meio do perigo. Muitos hoje estão vulneráveis porque sabem o que Deus mandou, mas escolheram fazer o oposto. Querem improvisão, mas vivem na desobediência. Querem milagres, mas ignoram os comandos simples. Deus não precisa de ambientes perfeitos. Ele precisa de corações obedientes. E quando você obedece, o céu entra em movimento. Então aqui vai mais uma ação prática. Ore hoje pedindo clareza para voltar ao lugar onde Deus te mandou. Pode ser uma decisão, uma reconciliação, um recomeço. Obedeça, e você vai ver portas se abrindo onde antes só havia par. Jesus, no Getsêmani, estava angustiado até o ponto de suar sangue. Ele sabia o que o aguardava: traição, humilhação, cruz. E mesmo assim, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a obediência mais poderosa da história. Ele poderia ter fugido, se calado, se defendido, mas escolheu obedecer até o fim. E por causa dessa obediência, o maior plano da humanidade foi cumprido. A salvação se manifestou, a redenção venceu. O propósito eterno de Deus foi ativado através de uma simples, mas profunda rendição. Seja feita a tua vontade. O que isso nos ensina? Que você só vive o seu verdadeiro propósito quando aprende a dizer sim para Deus, mesmo quando tudo em você quer dizer não. Tem gente pedindo direção, mas ainda não decidiu obedecer à última coisa que Deus falou. Propósito. Não é descoberto com ansiedade, é revelado na caminhada da obediência. Cada passo em direção à vontade de Deus te aproxima da tua identidade real. E cada ato de desobediência te atrasa, te dispersa e te esgota. Talvez hoje você esteja perguntando: qual é o meu chamado? O que Deus quer de mim? A resposta pode estar bem mais perto do que você pensa. Obedeça o que já foi revelado, e o que ainda está oculto será mostrado no tempo certo. O mundo diz: faça o que você quiser. Mas o reino diz: faça o que Ele quiser. É nesse lugar de rendição que a verdadeira paz nasce. Então aqui vai o último conselho prático deste vídeo. Anote hoje o que Deus já te pediu e que você ainda não colocou em prática. Comece com o que você tem. Comece onde você está, mas comece. Porque a obediência abre portas que o esforço nunca conseguiria. Ela te leva para lugares que o talento jamais alcançaria. Ela faz você viver aquilo que foi desenhado no céu e que só será liberado aqui na terra quando você se alinha com o que Deus disse. Se essa palavra falou contigo, deixa aqui nos comentários. Eu escolho viver o propósito de Deus, mesmo que custe a minha vontade. E lembra, a maior expressão de fé não é o quanto você canta, ora ou prega, é o quanto você obedece.